a partir do momento que vocês forem falando, ela vai colocando vocês na tela. Esquema de live mesmo do Teams, tá? Isso. Entendeu, Carol? Sim, já entendi e já está gravando. Tá bom. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Gabriele Moreira. Eu sou uma mulher negra, de pele escura. Tô com um turbante na cabeça, eu tô com cabelo crespo. Eu tenho lábios grossos, nariz grosso também, nariz largos. Eu tô com um cachecol marrom, uma blusa marrom. Boas-vindas a todas as pessoas, todos e todes. Este é um painel de equidade de gênero, diversidade étnico-racial, sexualidade e acessibilidade, que é parte da Conferência Livre, o Em Brasil, etapa preparatória para a 5ª Conferência Nacional de Políticas Públicas para Mulheres. E eu convido as painelistas para fazer sua autodescrição em ordem alfabética. A primeira é a Janaína Dutra. Você tem que ligar o microfone, Janaína, está desligado. Claro, com certeza, falar no mudo. Bom dia a todas as pessoas, eu sou Janaína, eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, quase brancos também. Eu estou usando um óculos marrom, uma blusa branca com um colete marrom também, brincos vermelhos, sou uma mulher cis de 45 anos. A próxima convidada, a próxima painelista, fazer sua autodescrição. E também, gente, esqueci, também é bom informar o lugar de onde está falando, tá? Aí, se você puder, Janaína, informar o lugar que você está falando, agradeço. Eu falo aqui do Rio de Janeiro e estou bem no centro da tela. Ok. A próxima painelista convidada é a Catherine Souza. Por favor, Catherine. Liga o microfone também. A gente está acordando. Bom dia a todas. Meu nome é Catherine Souza, eu sou administradora, atuo na área de recursos humanos, no setor nuclear há 14 anos, atuo com políticas de diversidade e inclusão, né, sou responsável aqui pela diversidade e inclusão das indústrias nucleares do Brasil. Sou uma mulher negra, de pele parda, cabelo crespo, estou vestindo blusa preta. Estou num fundo de sala, coloquei uma parede branca para comunicar melhor com vocês. O cabelo abaixo dos ombros, um brinco dourado e um sorriso no rosto para uma manhã linda que a gente vai ter aqui hoje. Obrigada. A próxima convidada a fazer a autodescrição e a cidade de onde está falando é a Melina Belinco. Muy buenos días, soy Melina Belinco, soy una mujer TIC, blanca, de cabello castaño, de 30 años largos, como decimos en Argentina, soy de Argentina, acercándome a los 40. Nací, crecí en el Gran Buenos Aires, los alrededores de la capital federal de Argentina. Y tengo ojos claros. Hoy he visto una blusa fucsia, podemos decir, y una camisa blanca. Y bueno, me formé en la Universidad Pública de Argentina, desarrollé toda mi carrera profesional en el sector nuclear, en el ámbito público, y lo menciono porque estas experiencias marcaron mucho y profundamente mi forma de entender y lo que voy a compartir con ustedes hoy. Muchas gracias. Obrigada, Melina. A próxima convidada a fazer a sua autodescrição e a cidade de onde está falando é a Thaís Peçanha. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Thaís Peçanha. Eu sou uma mulher com uma deficiência rara, sem cura, chamada osteogênese imperfeita congênita, que é um nome muito difícil, então popularmente é conhecido como a doença dos ossos de vidro ou ossos de cristal, que eu brinco que é meu nome preferido, porque pelo menos parece bem chique ter osso de cristal. Eu tenho baixa estatura, né? Eu tenho 83 centímetros, tenho cabelos castanhos escuros, que
estão aqui alisados um pouco abaixo dos ombros, olhos castanhos escuros também, pele parda. Eu estou usando uma blusa marfim com uma manguinha meio fofinha e uns 3 botõezinhos de pérola na frente e uma gola. E também estou utilizando um cordão de girassol, que identifica quem tem uma deficiência rara, uma deficiência não visível, até porque eu sou embaixadora do cordão de girassol no Brasil aí, já caso vocês precisem de alguma parceria. Não dá para vocês verem aqui pela tela, né, porque a gente está numa live, mas eu utilizo cadeira de rodas na cor vermelha para me locomover e estou aqui com um fundo falso, simulando uma área de escritório, e eu falo da cidade de Macaé, no interior do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, aqui como a maioria das meninas. Muito obrigada, Thaís. Obrigada, meninas, pela essa autodescrição. Eu vou explicar agora como é que vai funcionar o painel. Então, cada painelista ela terá 15 minutos para expor suas ideias e, em seguida, abriremos para a participação exclusiva de mulheres do nosso público. A Melina falará em espanhol, na sua língua nativa, mas no Teams tem uma função de legenda e escolher o idioma de sua preferência. Então, já é um aviso. Serão feitas perguntas de até 1 minuto por pessoa e a painelista tem 3 minutos para responder. A Thaís Peçanha trará o tema de inclusão de mulheres com deficiência em carreira STEM. A Melina Belinco trará o tema de lideranças transformadoras como um núcleo de um desenvolvimento sustentável, contribuições de mulheres na área nuclear global, WIN Global. A Catherine trará o tema para além do acesso, estratégias de permanência e ascensão profissional com equidade no setor nuclear. E a Janaína Dutra trará o tema Corpos, Afetos e Ciência, rompendo silêncios para a inclusão radical em ciência, tecnologia e inovação. E abrindo o painel, sem mais delongas, passo a palavra para você, Janaína Dutra, fique à vontade. Bom, deixa eu compartilhar aqui minha fala com vocês. Tá todo mundo vendo direitinho? Vou botar em tela cheia. Todo mundo tá vendo? Sim, eu só preciso que falem comigo, porque eu perdi o contato visual com vocês, tá bom? Bom, tudo bem. Eu vou falando. Tá certo. Deixa eu dar uma olhada aqui no horário. Beleza. Eu vou, como eu já falei, né? Fiz minha autodescrição. Eu sou Janaína Dutra. Trabalho no Instituto Nacional de Câncer, aqui do Rio de Janeiro, Ministério da Saúde. Eu sou física médica da área de medicina nuclear e sou pesquisadora em pós-doutorado de um grupo de pesquisa chamado Mathematic Queer, que estuda sexualidade e gênero no ensino da matemática. E eu trabalho lá com o Agnaldo, trabalhando na área da física, né? E hoje eu vim conversar com vocês nesse tema que me é muito importante e que deveria ser importante para todos nós, né? Primeiro, eu gosto sempre de começar que quando a gente vai falar de equidade, de diversidade, de sexualidade, de dimensões da diversidade, se não houver desconforto, a gente está fazendo errado. Então, que a gente tem que abraçar esse desconforto, entendendo que todos nós estamos dentro de um aspecto da interseccionalidade que nos coloca em privilégio ou desprivilégio em relação a outras pessoas. Então, sempre que a gente fala de diversidade sexual, racial, de gênero, de classe, a gente vai ter que abraçar algum desconforto, né? E se colocar nesse lugar do desconforto. Bom, por que nós vamos falar de sexualidade em espaços profissionais? Isso é a pergunta maior, assim, primeira que eu respondo, poxa, mas isso é sua vida pessoal, isso é tão íntimo, isso é particular. E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês já modificaram sua forma de vestir, o cabelo? Quantas pessoas já alisaram? Eu alisei o cabelo no início da minha trajetória de trabalho.
para ser levada a sério no trabalho. Quantas vezes eu estou falando de roupa, cabelo, vestimenta, fala muito alto, ri muito alto, né? E aí a gente tem com isso alguns silêncios estruturais, porque a heteronormatividade ela molda os espaços, né? Quando eu falo de heteronormatividade, é aquela expectativa de quando você olha para uma pessoa, você assume que ela é hétero, né? E aí a ciência, ela também ela é produtora de normas sobre esses corpos, né? A gente tem vieses cisgêneros em estudos biológicos, por exemplo, né? A gente tem vários desses vieses. Eu estava comentando antes da gente começar, que eu vou deixar todas as referências depois nos comentários para não ficar com o slide muito poluído, né? Em 2019, a APS, que é a Associação de Físicos, a Associação Americana de Físicos, ela publicou um documento que ela fala sobre a questão do clima no trabalho em relação a pessoas LGBT, para físicos, né? E ela fez uma lista de maneiras pelas quais pessoas profissionais da física LGBT têm uma experiência de carreira mais difícil do que seus colegas heteronormativos. Isso inclui mais altos níveis de exclusão social, de desvalorização profissional, de taxas de assédio 30% até 30% maior do que seus pares, né? E esses indivíduos, essas pessoas LGBT também relatam que têm menos oportunidades de habilidades, menos acessos a recursos e menos confiança de relatar algo que não foi adequado, algum acesso, alguma irregularidade, com medo de retaliação. Então, essas questões acabam aumentando em nível de estresse, insônia, depressão, o que acaba causando uma marginalização no local de trabalho, né? Então, isso a gente chama até de estresse de minoria. Então, mesmo que eu não sofra diretamente, se eu sou uma mulher lésbica, se eu sou uma mulher bi, se eu sou uma mulher trans e vejo um colega passando por isso, mesmo que eu não passe, a gente sofre do que se chama de estresse de minoria. E a gente sabe, quando a gente vai a um congresso, né, onde são os momentos onde você troca mais, onde você faz o seu networking, né? É naquele momento que você vai num jantar, que você vai na festa do congresso, no evento do congresso. E se um homem não pode ir com seu parceiro, uma mulher não pode ir com sua parceira, na festa de final de ano do trabalho, né? Vão todos com suas famílias, mas as pessoas LGBT não vão com suas famílias, isso segrega essas pessoas e diminui o acesso dessas pessoas a pontos importantes de crescimento em seu espaço laboral. E isso sem falar em todas as inúmeras pesquisas que falam sobre que um ambiente diverso é um ambiente mais produtivo, né? Então, a sexualidade ela não está ligada à vida privada, ela está ligada a como nós ocupamos os nossos espaços, como nós somos respeitadas, como nós nos sentimos seguras. E a gente tem que garantir isso, inclusive nos espaços de ciência e tecnologia, para que a gente possa absorver todos esses talentos, absorver e reter todos esses talentos. Temos algumas definições rápidas, né? A sexualidade é uma dimensão primária da diversidade, ou seja, a diversidade tem definições primárias e secundárias, já tem autores que falam de outras dimensões, nós vamos trabalhar com isso aqui por enquanto, e as dimensões primárias são aquelas que a gente não consegue mudar, tipo raça, etnia, sexualidade, sexo, né, que é diferente de gênero, e a interseccionalidade sexual, ela é diferente da identidade. Ela passa por um aspecto da identidade, mas ela é um modo de existir. E quando eu falo dentro do nosso tema, ela é um modo de existir na ciência, como, por exemplo, como que ser lésbica afeta a sua rede de colaboração,
né? As brincadeiras dentro de um laboratório, não vamos almoçar com ela, não, porque ela vai achar que está dando em cima de mim, outras mulheres dizendo isso, ou outros homens, para homens gays, não vamos chamá-lo para almoçar, para tomar um chopp, porque vai achar que eu estou dando mole para ele, né? Então, isso limita os acessos às redes de colaboração. E a interseccionalidade é um conceito que foi definido pela Kimberly Crenshaw, que fala como a raça, classe, sexualidade, cisgeneridade, capacidade corporal, compulsória, que as pessoas imaginam que você deve ter, elas se cruzam nas experiências das mulheres, né? E com isso, quando a gente tem essas segregações, a gente tem os afetos invisibilizados, que você impede o cuidado coletivo e acaba promovendo uma produtividade tóxica, né? Porque você impede esse cuidado, tipo, posso te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Vamos trocar uma referência? Eu te ajudo num experimento? Porque tem sempre essa preocupação de tá me dando mole, tá preocupada comigo, tá afim de mim, tá? E aí, com isso, você estimula essa produtividade tóxica do artigo, do trabalho, da produção, sem esse afeto como uma tecnologia que perpassa as atividades que a gente precisa inclusive, né? Então, a gente tem aí como exemplo prático, por exemplo, as mulheres bi, que podem sofrer uma dupla invisibilidade, né? Tanto por conta da heteronormatividade, quanto por conta do machismo, né? Que nos afeta a todas e todos também, né? Mas aqui estamos falando mais de mulheres, né? Como mulheres trans em laboratório que sofrem dupla penalização por conta de seu gênero e muitas vezes por conta de sua sexualidade, né? Então, como é que isso impacta em participação em reuniões, em lideranças? Se a gente pensar que a gente conhece, acredito que a menina vai falar sobre isso daqui a pouco, mas se a gente pensar que a gente conhece poucas mulheres na liderança, pensem agora em quantas mulheres trans vocês conhecem em posições de liderança. E as que vocês conhecem, se forem pessoas públicas, né, tipo a Duda Salabert, tipo a Erika Hilton, pensem nas ofensas que vocês já ouviram e viram elas passarem, fora as que a gente não viu, ameaças de morte, e por aí vai, né? Então, eu trouxe aqui para a gente entender melhor uma mandala de privilégios. Quando a gente se concentra no centro, é onde está o poder, quanto mais para fora, tem a marginalização, né? O desprivilégio, né? Então, se você é um homem cisgênero, rico, com propriedade, neurotípico, com capacidade corporal, como as pessoas imaginam que, né, típica, todas devem ter, você tem um certo nível de capital político, de poder, de entendimento dentro de uma comunidade. Se você é uma mulher preta ou indígena, com ensino fundamental ou sem educação formal, com uma deficiência significante, lésbica, você tem você está mais distanciada do centro, né? E quando a gente fala exemplos muito extremos, fica fácil para a gente ter o entendimento. Mas quando a gente fala de exemplos mais sutis, a gente tem que estar mais atento. Por exemplo, eu sou uma mulher branca, né? Eu estou ali longe do meu centro de poder porque sou uma mulher, mas estou perto de um outro ponto porque eu sou branca. Então, eu jamais terei a vivência de uma mulher negra. Eu jamais terei a vivência de uma mulher, uma pessoa com deficiência. Eu terei uma vivência de uma mulher nas eras STEM, que sofre suas discriminações, seus preconceitos, né? Uma mulher que vive uma sexualidade fora da heteronormatividade. Só que essa mandala do privilégio, dos desprivilégios, nos colocam em pontos diferentes em alguns
momentos da nossa vida, como a gente se apresenta. Tem momentos que a gente não tem como se apresentar diferente, eu não tenho como me apresentar como uma pessoa não branca, por exemplo, né? Não tenho nem esse interesse, nem essa possibilidade, assim como uma pessoa negra não tem essa possibilidade, mas tem alguns momentos que as pessoas têm uma passabilidade em outras questões, em relação às marcas de poder, de classe social, e por aí vai. Então, quais são as barreiras concretas que a gente encontra, né? Vamos voltar um pouquinho para cá. A gente tem um ambiente hostil a corpos e afetos que são dissidentes, o que gera altas taxas de evasão dessas pessoas. E aí a gente também tem exemplos, inúmeros exemplos, de pessoas no passado não tão distante, que foram afastadas por sua sexualidade ou por sua identidade de gênero. São pessoas que transicionaram durante suas carreiras. Nós temos falta de política para mães lésbicas, por exemplo, que exercem dupla maternidade, para mães trans, né? Nós temos o armário de vidro, né, que também é um termo. A gente conhecia o labirinto de teto de vidro, o labirinto de fogo, o vazamento do cano, e a gente tem o armário de vidro, que é uma barreira generalizada que muitas vezes algumas pessoas podem subestimar, entendendo que a sexualidade está dentro do campo do privado, mas que as pessoas enfrentam no capital, dentro do trabalho, né, dentro do seu ambiente de trabalho, porque ele acaba encapsulando os desafios de ser visível, mas, ao mesmo tempo, encontrar preconceitos implícitos, microagressões, ou até discriminação aberta mesmo, nessas piadinhas do dia a dia, nas segregações, nos silêncios, nos tratamentos de silêncio, né? Então, quando você vive abertamente em algum âmbito, mas no seu trabalho você não pode ter essa possibilidade por medo de alguma retaliação. Então, na ciência, na academia e na indústria, esses desafios eles acabam sendo amplificados por estruturas sistêmicas que, historicamente, já excluíram essas vozes LGBTQIAPN+. E aí, quais são os antídotos? Oi? Eu estou acabando, esse é meu último. Pronto, ótimo, porque já o tempo já terminou. Tá bom, esse é o último. Quais são os antídotos institucionais, né? A gente propõe 3 linhas de ação, que são, primeiro, dados desobedientes, que é a inclusão de marcadores LGBT em censos, né, como CAPES, CNPq, pedagogias radicais, que é protocolos contra o assédio LGBTfóbico, e fomentos insurgentes, né, editais com recorte, que premiem a diversidade, que fomentem grupos que sejam mais diversos, né, que tenham uma pontuação diferente para grupos mais diversos. E aí, deixo aqui para todos nós a reflexão de qual o conhecimento deixamos de produzir quando tememos corpus queer. Essas aqui são algumas das instituições que trabalham com esse assunto, são inúmeras, não caberiam em vários slides, quanto mais em um slide, mas eu trouxe algumas que são mais fáceis de ser encontradas em redes sociais, e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Janaína, parabéns, assim, os comentários aqui são de muitos elogios, assim, para você. Você trouxe assuntos importantes, termos também que eu não conhecia, né? Então, é isso. Vamos passar para a próxima. Deixa eu só abrir aqui. Bom, a próxima convidada para falar é a Catherine, né? E vou ver se você consegue colocar o slide, Catherine. Ou é Carol que vai colocar aqui? Eu pedi a Carol para colocar, que eu quero enxergar vocês quando eu estiver falando. Carol, tá... Carol, você está aí? Carol? Será que ela caiu? Deixa eu olhar aqui, senão eu coloco aqui também. Se quiser, também está na mão. Posso tentar aqui. Não, gente, eu estou aqui. Ah, tá.
Já estou colocando aqui para compartilhar. Esqueci que a sua internet é de primeiro mundo e ela tem um delay. Abusando. A Aniceia está falando aqui a POB. Vamos ver. Se quiser, eu ponho. Então, Carol, ou Gabi, tô achando que ela tá Deixa eu ver. Tá travando. Conseguiu, Carol? Eu tô tentando, mas está abrindo em outra página. Se você conseguir aí. Tento. Sua apresentação ela veio num formato diferente, Catherine. Mas tenta colocar então. você aí. Tá então num formato diferente. Aqui. Pode deixar que eu coloco. Tentei facilitar. Eu tentei. Deixa eu ver aqui, Catherine, desculpa. Acho que agora vai. Tá. Acho que agora vai. Todo mundo está conseguindo ver certinho? Isso, tá. Sim, foi. Perfeito. Obrigada, Carol. Pode continuar, Kate. Muito bem, gente. Desculpa aí essa confusãozinha com o slide, né? Eu preferi falar por aqui porque eu vou vendo vocês aqui ao lado. Como eu disse, né, meu nome é Catherine, eu trabalho na área de recursos humanos e eu estou há 14 anos no setor nuclear. E aí, assim, quando você atua no setor nuclear há 14 anos dentro de uma área de recursos humanos, a gente perpassa pela temática que a Janaína trouxe e por outras, muitas outras, porque cada um, né, você trabalha com pessoas, cada um tem uma transversalidade. E muitos questionamentos surgem ao longo desses anos trabalhando com pessoas. A mesa de hoje eu escolhi a temática raça para falar, né, porque eu precisava escolher um caminho para trilhar aqui com vocês, mas, Janaína, você só trouxe verdades na sua fala, todas essas necessidades. Eu vou falar hoje com vocês um assunto muito importante, né, assim, que é para além do acesso. A gente está aqui hoje numa conferência de mulheres construindo políticas para o futuro. Eu vou trazer no primeiro slide, Carol, pode passar o próximo. Carol. Enquanto isso, eu vou falando. Ah, tá, ela entrou. Sempre que eu começo uma apresentação minha, eu gosto de contextualizar, porque por mais que a gente entenda que as pessoas que estão aqui hoje são conscientes e sabem o nosso momento e tudo que a gente passa no Brasil, algum detalhe a gente perde. Então, eu resolvi contextualizar o momento cotas raciais que a gente está hoje e o que vem depois das cotas, né? Então, o Brasil sempre teve cotas. E o que incomoda agora é quem está sendo incluído nas cotas. Na construção de uma nação soberana como o Brasil, do tamanho continental que é o nosso Brasil, várias ações afirmativas ao longo dessa construção foram feitas, né? Só que essas cotas eram para elites e elas nunca foram questionadas. No pós-guerra, lá no século XIX e XX, tivemos vários subsídios com doação de terra, tinha uma política de branqueamento da nação brasileira, assim como aconteceram com outras nações. Eles tentaram trazer os europeus para o Brasil com o intuito de branquear a nossa nação. Acabou a abolição da escravatura, deu zero suporte aos negros que trabalharam, que construíram a nossa nação. A mão de obra escrava fez o Brasil ser o que é hoje, em um determinado período da história, e não é um período curto. Foram 300 anos de escravidão no Brasil, que tem 500 e poucos anos. Ou seja, a gente viveu mais tempo na escravidão do que fora dela. O povo negro que construiu nossa riqueza foi colocado para a rua sem direito a nada, e as cotas começaram lá. Vamos dar subsídio para as pessoas que estão chegando de outro país, para que o nosso país seja, a partir de agora, um país branco, intelectual e capaz de seguir para os próximos anos.
foi, óbvio, um erro falho na política dessa época. Tem muitos materiais falando sobre isso, não dá para entrar muito nesse assunto. Mas, seguindo adiante, as nossas universidades públicas no Brasil, vários dados, né? IBGE, o Censo das Universidades, apontam que até o ano de 2012, até a lei de cotas, eram universidades elitizadas, onde só pessoas que tinham dinheiro e status conseguiam acessar a educação, que era gratuita, que era do governo, que era de qualidade, porque os meios de acesso à universidade pública eram realmente estreitos. Os dados que a gente traz da época apontam, assim, pessoas de população periférica que acessavam essas universidades eram 2%. Em contrapartida, há números que vão aumentando 40%, 50% hoje em dia, porque a gente tem cotas, tem a lei de cotas para os universitários. Benefício para empresários, né, que até hoje tem. Eu sou empresário, eu tenho isenção fiscal, tenho incentivo de créditos, os subsídios que o governo oferece para esses. E, normalmente, naturalizando o seguinte, eu vou dar um subsídio para um empresário, por quê? Porque eu estou fazendo um desenvolvimento econômico da região. Tudo bem, não deixa de ser um subsídio, não deixa de ser um desenvolvimento econômico para a região, mas está favorecendo um público que vai ganhar um dinheiro em cima desse desenvolvimento econômico dessa região. E aí, em 2012, as primeiras leis de cotas afirmativas com recorte racial, né? Eu estou dizendo lei, tá? Porque existiam instituições que já tratavam questões de cotas, que não era lei, mas a UERJ mesmo foi uma das primeiras a usar no vestibular, separar vagas para as pessoas negras. Então, a partir de 2012, virou uma lei nacional. E aí, essa lei, ela previa o recorte racial, social e para a grande população. Porém, é a que mais questionada hoje em dia. E por que ela é tida como injusta? Porque mudaram-se os beneficiários. Porque até então, ninguém reclamava dos outros benefícios que a gente também lê como cota. Quando você dá a oportunidade para a população, quem está sendo beneficiado acaba olhando com um olhar crítico. E aí, né, chegando aqui no ponto que eu queria falar, eu fiz esse histórico para falar o quê? A lei de cota sozinha, ela não muda o mundo, ok? Ela mudou os números, a gente está colocando a população para estudar em escolas públicas, a gente está trazendo, dando mais acessibilidade. Mas após a gente colocar as pessoas negras para as universidades federais, para preparar essa mão de obra, a gente está trazendo pessoas qualificadas, que estão mostrando suas capacidades intelectuais, que estão chegando aí na vida e estão arrebentando intelectualmente falando. São pessoas que estão sendo preparadas para entrar aonde? Para entrar em empresas, para entrar em instituições, no geral, racistas, de gestores preconceituosos, de gestores que não vão se preocupar com o que essa pessoa tem de conhecimento. Eu vou colocar essa pessoa aqui e essa aqui vai ser minha maior gestão, um homem negro, uma mulher negra. Não vão olhar para isso. Se essa pessoa não se enquadra no perfil visual, inclusive, ela vai ser deixada de lado, por mais que ela tenha conhecimento técnico, capacidade técnica. E aí, por que eu estou falando isso, né? Como eu disse, tem um histórico aí de recursos humanos e agora tem um histórico também de troca com pessoas de outras empresas. Fora as meninas que estão na academia, que a gente acaba tendo conhecimento das coisas que acontecem, né? Você é cotista, fica aqui. Você não é cotista, vem para cá. Essas divisões do dia a dia acontecem. Então, assim, se for para falar de desenvolvimento, política pública, o caminho agora precisa ser trilhado para o pós-cota. O que a gente está fazendo para absorver essas mãos de obras? Porque agora a gente tem cota no vestibular, né? São 13 anos de lei de cotas. Agora a gente tem cota para concurso público e também vai ter cota, se eu não me engano, está saindo uma lei nova para cota de cargos comissionados do governo. Então, assim, ok, eu pego uma pessoa negra,
que foi cotista na universidade, que tem currículo, e boto ele para ser assessor na Câmara. Ele vai sofrer todos os preconceitos e racismo que uma pessoa negra sofre na sociedade. Então, assim, o olhar agora é preparar quem vai receber essas pessoas. Para aí, sim, a gente equilibrar a balança e fazer um país justo, uma nação justa. Carol, você pode passar para a próxima, por favor. As ações que as instituições podem fazer para avançar nas pautas de equidade de gênero, diversidade étnico-racial, sexualidade e acessibilidade podem parecer pequenas, mas se cada instituição fizer a sua parte, o todo fica grande. Por quê? Porque se todas as instituições entrarem com metas de liderança feminina, formação de comitê, formação de grupos de afinidade, criação de política, mapeamento, que é o censo, né? Você saber quantas pessoas estão ocupando aqueles lugares, e programas de mentoria. Eu trouxe aqui poucos exemplos, tá? Tem diversos exemplos. Mas se todas as instituições intelectuais, empresas, né? Porque aí a gente tem que pensar intelectual e financeiramente, né? Para o Brasil. Se todas essas instituições fizerem sua pequena parte, virão um todo. Todas as ações que são feitas dentro das instituições, elas estão ligadas a ações maiores na sociedade. As ações que implementamos dentro das organizações não estão isoladas, né? Como eu citei aqui, essas pequenas ações. Elas dialogam com políticas públicas já existentes e pode servir de modelo para fortalecimento institucional da equidade em todo o setor público e privado. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho lá, na minha empresa, uma meta de liderança feminina. Se 4, 5 empresas tiver, a gente está num evento como esse, alguém que está lá no governo acaba entendendo, olha, tem uma empresa que faz uma meta, é interessante, vamos levar isso e transformar numa política? Ou seja, as pequenas ideias podem ser transformadas em benefícios maiores para a população. Se todos fizerem a parte, a gente vai estar gerando população pensante, né? Quando a gente dá oportunidade, a gente traz intelecto que a gente nem imagina que tem na sociedade para dentro da nossa instituição. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, né, de ideias pequenas que acabaram virando grandes políticas para a sociedade. A ONU Mulheres tem seus princípios de empoderamento das mulheres, que se chamam os WEPs, e servem como referência para as instituições. Então, assim, esses princípios de empoderamento para as mulheres foi derivado de metas de liderança feminina de uma empresa pequena. A ONU Mulheres falou, interessante, essa empresa aqui tem metas para liderança feminina. Vamos botar isso e aplicar na ONU Mulheres e mandar para o global. As pessoas olham para a ONU Mulheres, as instituições olham o que a ONU oferece. Então, assim, de pequenas coisas, eu posso transformar em coisas maiores. O Plano de Integridade e Diversidade do CGU, tem um decreto, eu trouxe poucos exemplos, né, porque o tempo é corrido, mas só para fazer essa dimensão do pequenas coisas podem se transformar em grandes coisas para a sociedade, né, em grandes benefícios para a sociedade. Pode passar para o próximo, Carol. No próximo slide, eu trouxe o que as indústrias nucleares do Brasil vem fazendo, né, nesse pequeno para a gente transformar em grande. A gente já está com meta de liderança feminina nas nossas metas da empresa. No nosso ASG, a gente colocou aqui nos indicadores, se eu não me engano, é o terceiro indicador, índice de mulheres na liderança. A gente colocou também índice de pessoas pretas e pardas na liderança. E índice de pessoas com deficiência na liderança. Gente, assumir que a gente não tem é um primeiro passo para a gente começar a desenhar o que a gente pode ter.
Então, assim, muitas empresas têm medo de fazer esses indicadores e botar essas metas, porque para isso elas precisam mapear. Então, se eu vou mapear quantas mulheres pretas eu tenho na liderança e eu enxergar que eu não tenho nenhuma, é melhor não montar um indicador, porque eu vou estar dando um tiro no pé. Esse é o olhar do empresariado. Só que não. Se eu tenho um indicador e meu indicador aponta que eu tenho 0, eu tenho uma meta. Então, assim, meu indicador apontou que é 0. Qual é a minha ação para daqui a 5 anos eu ter mulheres negras na liderança? Então, assim, a gente não pode ter medo de ter indicador. Indicador pode apontar o que a gente tem de melhoria a fazer na empresa. E aí a gente tem um projeto chamado Lidera Mulher. Por quê? A gente montou os indicadores e agora a gente está correndo atrás das metas que a gente estipulou para os próximos anos. No caso, o nosso termina em 2026. Foi 2017 até 2026. No projeto Lidera Mulher, esse é um dos projetos, tá, que a gente tem aqui para tentar, para chegar a alcançar os nossos índices determinados. O Lidera Mulher é um projeto para liderança feminina. Então, assim, a maioria, a gente entendeu o quê? Os questionamentos eram, por que não é uma mulher na gestão da sua área? Não temos mulheres preparadas para isso. Então tá, pronto. Achamos um erro, um defeito. Precisamos criar mulheres, preparar as mulheres para que elas virem gestoras. Então, assim, a gente criou um projeto que é uma mentoria, tá? De mulheres que já estão um tempo na empresa e que têm interesse de ser gestoras. E aí a gente trouxe para elas um empoderamento de tornar-se protagonistas da própria carreira. Então, assim, o projeto Lidera Mulher traz um grupo de pessoas que trabalham com gestão de pessoas, que desenvolvem carreiras, para desenvolver em assuntos diversos, tá? Desenvolver essas mulheres. Pronto. Argumento caiu. Não temos mulheres preparadas? Temos sim. Agora a gente consegue construir o aumento da liderança feminina na empresa. Mas dentro desse Lidera Mulher, a gente também trouxe... Oi, o tempo acabou, né? Vou pedir para você encerrar sua fala, que o tempo acabou. Tá. Dentro desse Lidera Mulher, a gente também trouxe conhecimento para os homens gestores. Então, a gente trouxe um homem para falar como é importante ter mulheres na liderança, para tratar com os gestores para receber essas mulheres. Pode passar para o próximo. Eu finalizei. Eu vou agradecer, né? Assim, acaba o tempo, mas a gente não deixa de agradecer ao IN, que também está com um projeto de mentoria para desenvolver as meninas, né, que estão chegando no mercado. O MUNAN, que é o grupo de mulheres negras, a gente se fortaleceu em um grupo de afinidades para a gente seguir aí colocando mulheres pretas avante nessa luta. E a ANB, que é as indústrias nucleares do Brasil que eu atuo, por ter me liberado na data de hoje para a gente trocar esse conhecimento. Obrigada, meninas. Obrigada, Catherine. Como sempre, né, filha? Arrasando, dando um recado. Eu sempre falo que a Catherine é minha mentora. Eu procuro várias dicas com ela de informações para desenvolver ela ajuda muito a desenvolver minha carreira. Eu vou passar a palavra para a próxima painelista, que é a Melina Belinco. Melina, consegue nos ouvir? Vou pedir para você ligar o microfone. Pronto, sua apresentação já está disponível quando você quiser, tá bom? Muchas gracias, Gaby. Espero que me estén escuchando bien. Soy Melina Belinco, ya me presenté, soy presidenta de Women in Nuclear Global y quisiera agradecer especialmente a WIN Brasil por la invitación y felicitarlas por esta iniciativa, también al Ministerio de Mujeres. Sé que este es un evento muy significativo para todas las personas involucradas en la organización, así que de nuevo gracias también por alentarme a hablar en mi idioma materno. Voy a seguir con un concepto que ya mis compañeras que anteriormente intervinieron lo mencionaron, los liderazgos, ¿no? Y para nosotras, en particular para Women in Nuclear Global, es muy importante entender el liderazgo como un elemento transformador y por eso voy a compartir algunas
propuestas, algunos aportes que hacemos desde nuestra red global, que si bien tiene su sede oficial en Viena, en Austria, nuestra red con más de 30 años de trayectoria tiene presencia en más de 60 países y es una alegría también ver estos aportes o contribuciones activas que tienen todos nuestros capítulos, entre ellos, por supuesto, WIN Brasil. Entonces, en la primera diapositiva, si podemos pasar, Caro, por favor. Para nosotras es fundamental hacer esta reflexión sobre el liderazgo y su componente transformador, porque es una herramienta clave para justamente alcanzar un desarrollo sostenible que sea real, concreto y efectivo. Y para también parafrasear a nuestra colega Janaína, que recuerdo fue muy clara en un evento que hicimos cuando lanzamos el capítulo de WIN en América Latina y el Caribe, WIN Arcal, no puede ser lo que no se puede ver. Entonces, el tema de los datos ya se ha mencionado, ¿no? Pero es fundamental. Y por eso empezar con este dato que fue a partir de una iniciativa de la Nuclear Energy Agency, que es una agencia de la OCDE, que fue a partir de esta primera iniciativa global para recabar datos sobre la participación de las mujeres en el sector nuclear. Podemos ver que solo el 24,9% de la fuerza laboral, así se menciona, del sector nuclear a nivel global, somos mujeres. Y hablando de liderazgos, también un dato muy significativo de este reporte es que casi el 70% de las mujeres expresó que los liderazgos no están comprometidos con la equidad de género. Acá otros datos importantes para complementar este esfuerzo global se dan a partir de otra iniciativa que impulsamos junto con WINARCAL, con apoyo fundamental del Organismo Internacional de Energía Atómica también, y de ARCAL, que es un acuerdo intergubernamental a nivel América Latina y el Caribe, para tener datos específicos de nuestra región, ¿no? Podemos mencionar que la NEA en este esfuerzo global ha recopilado datos de sus países miembros y de América Latina únicamente de Argentina. Por eso nos parecía fundamental complementar ese esfuerzo y lo hicimos en el marco de Somos Potencia, que es la primera guía para la inclusión de la perspectiva de género en el sector nuclear en nuestra región. Y acá observamos también datos muy claros y potentes, como que 7 de cada 10 mujeres expresaron que experimentaron o escucharon relatos de comportamientos o actitudes que son abiertas o tácitamente violentos hacia mujeres en sus espacios de trabajo. Y cuando se les ha consultado respecto a qué tipos de violencias identifican, encontramos que gran parte están vinculadas a estereotipos de género, humor sexista, microagresiones, prejuicios inconscientes, o también violencia psicológica. Pero un dato que no es menor y que nos llamó la atención también en función de las iniciativas que después o las acciones concretas que queríamos promover, es que, como pueden ver, 12% de las personas que respondieron estas encuestas no identifica qué tipo de violencia. Es decir, sí pudieron reconocer que experimentaron o escucharon violencias, ¿no? A partir de relatos de colegas, pero no pudieron categorizarlos. Entonces nos dio esta pauta de la necesidad continua de formación, ¿no? De dar herramientas para poder entender, identificar dichas violencias. Si pasamos a la próxima diapositiva, por favor.
Entonces, retomar estas dos ideas claves para entender el liderazgo, transformar los liderazgos y justamente concebirlos como liderazgos transformadores. Gestionar la diversidad entendemos que es el corazón del liderazgo, porque cuando tomamos decisiones necesitamos incluir múltiples voces, trayectorias, realidades, ¿no? Y acá fundamental también el concepto de interseccionalidad que también se mencionó. Solo de esa manera podemos avanzar en construir, crear políticas públicas representativas y sostenibles. La gestión de la diversidad, de nuevo, es un componente imprescindible del liderazgo. No hay liderazgo transformador sin un compromiso genuino con esta diversidad. Y esto implica que quienes ocupan lugares de toma de decisión reconozcan la diversidad no solo como un valor, sino también como una estrategia activa de gestión. Y una segunda idea importante, muy importante, y volviendo a este 12%, ¿no? Que es un indicador de esta necesidad de espacios, formación y reconocimiento, es decir, la necesidad de herramientas para que las mujeres puedan liderar, fomentar este liderazgo transformador también requiere crear, por supuesto, condiciones para que más mujeres accedan a esos espacios. Asegurar instancias específicas de formación, brindar herramientas, ámbitos para desarrollar nuestras carreras, influir entre pares, ¿no? Y dentro de estructuras jerárquicas, y así impulsar acciones y políticas verdaderamente transformadoras. Y algo que también debemos destacar, que no podemos esperar resultados distintos si seguimos promoviendo un único modelo de liderazgo, ¿no? Valorar entonces, y fue algo que también impulsamos mucho en el marco de Somos Potencia, distintos estilos de liderazgo, construir entornos donde las mujeres puedan liderar con autenticidad, sin tener que encajar en modelos o en moldes que no las representan. Y acá podemos ver que un producto específico, a partir de todo el trabajo que hicimos en el marco de Somos Potencia, fueron justamente co-construir en espacios seguros distintas políticas o acciones concretas, estrategias, esa es la idea, para promover nuevas formas de habitar el sector nuclear. Y tienen acceso a esta publicación, a esta guía que está en español y en inglés. Eso pueden acceder en el sitio web de Win Global. Y están categorizadas en 3 estrategias autogestionadas, donde principalmente focalizamos en las redes de mujeres, y también en estrategias institucionales, ¿no? Porque un propósito de esta guía es justamente dar insumos a las instituciones para generar nuevas culturas organizacionales, ¿no? Y acá quiero destacar solo algunas de las estrategias que están vinculadas a la cuestión del liderazgo. Por ejemplo, establecer rutas de acción para el abordaje de violencias de género ejercido contra las mujeres e identidades no binarias en el ámbito de trabajo. También la creación fundamental de espacios seguros y redes autogestionadas por mujeres que promuevan sus liderazgos y también el desarrollo de estrategias colectivas para su crecimiento profesional. Visibilizar a las mujeres que forman parte del sector nuclear con el propósito de crear referentas, ¿no? Y contemplar esta representación de las mujeres dentro del ámbito nuclear, e impulsar también narrativas que apuntan a desmasculinizar el liderazgo dentro del sector nuclear. Acá una cuestión clave también en el proceso de co-creación de estas estrategias fue también valorar
las propias voces de las mujeres, ¿no? Escuchar a las mujeres y sus propias necesidades, no tomarlas como en otros ámbitos o en otros esfuerzos previos como un mero objeto de estudio, sino que seamos nosotras mismas las que somos parte del proceso, ¿no? De identificación de problemáticas, de obstáculos, de barreras, y a su vez las que tengamos una voz para decir cómo abordar esas problemáticas. Y la próxima diapositiva, por favor. Otra estrategia concreta o acción en pos de abordar estas problemáticas es la formación en liderazgo, ¿no? Y lo que empezó siendo un taller regional de liderazgo con el apoyo de nuevo del Organismo Internacional de Energía Atómica y de ARCAL. Desde el año pasado se estableció, a partir de recomendaciones y de conclusiones que hemos sacado de las experiencias previas, como una escuela con un programa estandarizado, ¿no? Una escuela regional de liderazgo para jóvenes profesionales del ámbito nuclear, que justamente busca fortalecer capacidades técnicas y de liderazgo, promover el enfoque de género, la diversidad y también el componente del bienestar emocional. Poder desarrollar estos liderazgos desde una perspectiva regional, ¿no? Que valore las propias trayectorias y las propias culturas de trabajo de nuestra región, y crear redes también de colaboración a nivel regional. Fue sigue siendo, digamos, muy interesante que esta escuela responde a una necesidad concreta expresada por las mismas mujeres del sector, como les decía, en base a este relevamiento que se refleja en la guía Somos Potencia. Y para mencionar algunos beneficios de esta escuela, es que justamente busca promover un liderazgo inclusivo, buenas prácticas con enfoque de género, incluye dinámicas para la gestión emocional y del estrés para la toma de decisiones, la detección y abordaje de desigualdades, también brinda herramientas para una comunicación asertiva, que es un componente fundamental para los liderazgos, ¿no? También, digamos, impulsa esta cultura de la seguridad basada en la confianza y en el cuidado personal y comunitario, e incluye distintas sesiones sobre visión estratégica y resiliencia ante desafíos presentes y futuros. Entonces, bueno, acá pueden ver también en la diapositiva, en esta primera escuela piloto del año pasado, que ha habido participación de colegas de Brasil, y una de ellas es Georgia, que creo que está, ¿no?, entre nuestra audiencia hoy, así que me alegra que se siga ampliando esta red y que ya haya tenido la posibilidad y les puede contar con su voz propia qué significa este programa. Y bueno, para finalizar, la última diapositiva, creo que estoy bien con el tiempo. Y justo está. Para finalizar, la última reflexión, cerrando con las ideas de mi presentación, es fundamental pensar el liderazgo no solo como un rol o una función, sino de nuevo como un motor de cambio profundamente vinculado con la diversidad, la equidad y la sostenibilidad. Así como existe Somos Potencia y que la concebimos, esta guía, como una herramienta accesible para todas las comunidades y que pueda llevársela a sus espacios de trabajo y sea una orientación para empezar esa transformación.
y que la inclusión de la una moda, es una condición para que nuestras instituciones, por supuesto incluyendo las nucleares, puedan realmente cumplir con sus objetivos a largo plazo. Y entonces necesitamos un liderazgo humano, colaborativo y estratégico que abrace la diversidad y que entienda que la sostenibilidad no se logra sin equidad. Bueno, muchas gracias a todas y un placer continuar esta conversación. Muchas graças, Melina. Eu acho que depois, Melina, você pode disponibilizar o link com esses dados que está no site da Luin Global, aqui no chat do Teams, né? Porque tem pessoas interessadas. E vamos para a última apresentação da painelista Thaís Peçanha. A palavra é com você, Thaís. Bom dia, pessoal. A projeção tá ok para vocês? Só para confirmar? Tá sim. Maravilha. Bom, obrigada aí pelo convite mais uma vez para estar aqui conversando com vocês nessa audiência aqui tão potente, com tantas mulheres de força e conhecimento letradas aqui. Estou super contente de estar aqui com vocês. Quando a gente fala especificamente da inclusão de mulheres com deficiência em carreiras STEM, a gente tem que parar, olhar e entender um pouco como é que são esses números, né? Para a partir dali a gente fazer as propostas e as ações afirmativas. E essa é a parte triste da história. A gente não tem dados precisos sobre mulheres na carreira STEM com deficiência. Na verdade, a gente tem hoje em dia pouquíssimos dados em que a gente fala sobre mulheres com deficiência, especificamente no mercado de trabalho. Já são dados realmente falhos, que a gente tem imprecisos. E aí, quando a gente vai entrando cada vez mais na especificidade, a gente tem menos informações ainda. Então, uma das coisas que a gente tem que trabalhar é justamente na coleta desses dados, dessas informações para esse público específico, para que a partir daí a gente consiga propor ações mais consistentes. Mas olhando hoje, por exemplo, para os números, a gente tem que, considerando aí toda a América Latina, quando a gente fala de mulheres, a proporção está mais baixa, né? A gente tem menos mulheres em carreiras STEM do que homens, mulheres 45%. Quando a gente fala, olhando para o Brasil, essa proporção ou desproporção, ela aumenta mais ainda, né? Então, a gente fala aí de menos de um quarto, 24% de mulheres ocupando carreiras STEM quando a gente vem olhar especificamente para o Brasil. Então, esse paradoxo, ele aumenta cada vez mais. E aí, quando a gente olha especificamente dentro da carreira STEM para a carreira de cientistas, né, que é um recorte, dentro dessa carreira, os nossos números cada vez vão ficando piores ainda. Então, a gente fala que apenas 30% das mulheres são cientistas, e aí quando a gente olha para mulheres cientistas com deficiência, a gente diz que apenas 1 em cada 3 mulheres cientistas possui algum tipo de deficiência. E é importante a gente lembrar também que hoje em dia, quando a gente fala desses números relacionados a pessoas com deficiência, especificamente aqui mulheres na ciência com deficiência, a gente também engloba algumas questões relacionadas à neurodiversidade. Então, pessoas autistas, por exemplo, hoje entram nesses recortes desses números, porque pessoas com autismo, hoje em dia, de acordo com a lei, já são contempladas estatisticamente enquanto pessoas com deficiências e têm os mesmos direitos legais de uma pessoa com deficiência. Então, a gente tem que entender aí também que a gente está falando de neuroatípicos, né? E de deficiência física, visual, intelectual, mental, auditiva. Então, tem todo esse arcabouço aqui que a gente pode estar falando dentro desse universo. Mas percebam o quanto a gente não tem dados. A gente tem muitos poucos dados e muito genéricos. A gente não consegue falar de todas essas carreiras, de todas essas especificidades que a gente tem. E no último PNS de 2019, especificamente sobre pessoas com deficiência, ele dizia que apenas 26% das pessoas com deficiência no Brasil estavam empregadas, né, com algum vínculo formal de trabalho. E aí, vínculo formal de trabalho, pessoal, é uma carteira assinada ou é a pessoa que é concursada, né, de alguma instituição, qualquer coisa desse tipo.
Vínculo formal de trabalho não vale aquele corre que a gente faz para dar conta da vida e pagar os boletos, né? A informalidade não entra aqui nesse vínculo formal. São números muito pequenos, porque se a gente fala, por exemplo, de quem tem vínculo formal no universo de pessoas sem deficiência, a gente fala de 60%. Com deficiência, a gente fala de 26%. Então, a gente também está com dados estatísticos muito diferentes, né? Muito diferentes. Então, isso mostra o quanto a gente tem que apurar nesses dados, porque para a gente propor ações afirmativas com mais consistência, a gente precisa cada vez mais entender esse cenário. Mas o que a gente já sabe hoje em dia, apesar da gente ter dados muito imprecisos? Que tem algumas barreiras que dificultam o acesso dessas mulheres com deficiência na carreira STEM. Então, que todo mundo já ouviu falar, e as meninas aqui também já comentaram, é essa questão da gente, além do machismo, a gente ter o capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Então, a gente tem a interseccionalidade da discriminação. Então, cada vez mais que eu faço checks naqueles marcadores sociais, eu acumulo desafios extras relacionados à minha inclusão no mercado de trabalho. Um pouco do que aquela mandala que a Janaína mostrou, que cada vez quando você vai se distanciando ali daquele poder, quer dizer que você enfrenta mais barreiras relacionadas à inclusão. Quando a gente fala ainda de mulheres com deficiência na carreira STEM, tem um outro ponto que é bem interessante, modo de dizer, né, gente, que é triste, né, de interessante não tem nada, mas relacionados a questões de barreiras físicas mesmo que dificultam com que essas mulheres estudem e, consequentemente, depois exerçam a profissão. Então, a gente está falando de bancadas altas, de equipamentos não adaptados, da dificuldade de intérprete de Libras, de legendagem. Então, muitas vezes, para que eu seja uma mulher de carreira STEM, uma mulher cientista, por exemplo, eu preciso ter laboratórios adaptados. Para além de metodologias escolares, para além de todo esse universo que a gente fala relacionados à inclusão de pessoas com deficiência, mas eu preciso de espaços físicos, laboratórios adaptados, e muitas vezes a gente não vê um laboratório adaptado para uma mulher com deficiência, né? Então, isso dificulta a participação dessas mulheres nesse mercado. Além disso, são pouquíssimos os números que a gente percebe de clubes de ciência, de oficinas de robótica, hackathons, meetups, conferências relacionadas a STEM, que sejam também adaptados à participação de mulheres com deficiência. Então, são fóruns de troca de conhecimento extremamente importantes dentro da carreira STEM, mas as mulheres com deficiência, na sua grande maioria, não conseguem participar desses espaços extremamente ricos do saber, por espaços que não estão adaptados. Então, ela, mais uma vez, fica de fora desse fórum de discussões. E hoje, mais de 57% das crianças, elas não conhecem nenhuma mulher em carreira STEM com deficiência. E aí, o que acontece? Se você não sabe que isso existe, se você não vê isso acontecendo, você não sabe que você pode sonhar com isso. A gente só sonha com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente vê palpável, com aquilo que a gente tem referência. Se eu não vejo mulheres em carreira STEM, se eu não conheço nenhuma mulher em carreira STEM, menos ainda, se eu não conheço mulheres com deficiência em carreira STEM, como é que eu, criança, vou sonhar em um dia ser isso? Se eu nem sei que é possível, se eu não conheço ninguém. Então, você parte lá de um imaginário desde muito novo e que ele fecha toda e qualquer porta de possibilidade. Você vai pensar em ser outra coisa, mas não vai pensar, por exemplo, em ser uma cientista. No ano passado, a gente teve o G20 aqui no Brasil, e eu tive a honra de poder participar de uma dessas forças-tarefas, que era especificamente relacionadas à mulher, diversidade e inclusão no mercado de trabalho, que era uma força-tarefa do B20, chamada Women, Diversity and Inclusion in Business. E a gente fez algumas propostas, algumas recomendações para o G20 para serem aplicadas, né, que é o nosso desejo, mediante todo esse trabalho. Então, quais foram as propostas que já foram lançadas no G20 mediante o trabalho do B20? Um é relacionado a indicadores de desempenho, então a gente precisa exatamente trabalhar esses números relacionados a mulheres com deficiência, principalmente em carreiras STEM, ou seja, a gente reconhece que hoje a gente não tem esses dados e que a gente precisa ter esses dados. A outra questão é justamente sobre educação e acessibilidade. Então, por que não propor um orçamento público dedicado para investir na infraestrutura de escolas e universidades para que a gente possibilite o acesso
dessas mulheres com deficiência nesses espaços físicos do saber, do conhecimento, desses espaços acadêmicos. E por que não a gente também incentivar o subsídio através de bolsas de estudos para mulheres com deficiência, justamente para que elas cursem, por exemplo, essas carreiras STEM ou qualquer uma outra. Então, a gente pensar em como é que a gente promove um maior acesso e educação, mas olhando justamente para a acessibilidade, provor a estrutura e também provor outras oportunidades como bolsa de estudo. E a gente também falou do mercado de trabalho e capacitação, que é justamente a gente pensar nessas qualificações e requalificações de pessoas com deficiência para que elas façam aquilo que a Melina comentou, não é só entrar, mas como é que vai ser a ascensão dessas pessoas na carreira, no mercado de trabalho, e também pensar em modelos de trabalhos flexíveis e certificações, quem sabe, de acessibilidade para as empresas que maior promoverem ambientes inclusivos. Mediante isso, eu trago até algumas sugestões que a gente pode pensar aqui em termos dessa conferência, bem na linha do por que não. Por que não propor isso? Se a gente não conseguir isso em termos de uma política pública nacional, por que não a gente começar a implantar isso dentro dos nossos espaços de trabalho, dentro do nosso universo de poder das nossas empresas? Então, a gente fala desse fortalecimento do arcabouço legal, né, como aí a Catherine falou, né? A gente não fala de cotas desde hoje, mas quando a gente fala de cotas para grupos subrepresentados, aí incomoda um pouquinho esses grupos de elite, mas por que a gente não evoluir nessa discussão de cotas, que agora acabou de fazer 34 anos essa lei que é extremamente importante, mas por que a gente não evolui para falar de metas específicas de mulheres com deficiência em carreiras STEM? Não só empregar pessoas com deficiência, né, como a lei de cotas preconiza, mas e além? Vamos incentivar mulheres STEM dentro desse arcabouço de pessoas com deficiência. Outros incentivos econômicos de reconhecimento, então, por que não a gente começar a certificar e premiar as empresas inclusivas em STEM, né, dar destaque para essas empresas que promovem exatamente isso, bem na linha do que foi ali proposto para o G20, além de concessão de outros incentivos fiscais para empresas que maior comprovarem a contratação e a promoção, né, de pessoas com deficiências em carreiras STEM, especificamente ali mulheres, porque o que a gente está falando não é só colocar para dentro, é promover o desenvolvimento dessa profissional para que ela possa ascender na carreira. Não é só um mero cumprimento de uma cota. A formação de novos talentos e a capacitação contínua, porque é a partir disso que a gente vai conseguir sim fazer a ascensão de mulheres com deficiência em posições de liderança, mas para isso eu tenho que trabalhar a questão da acessibilidade, tanto desde o ensino, dos laboratórios, das academias, como também dentro dessas indústrias, desse mercado de trabalho. E a gente tem, obviamente, também programas de mentorias voltados para mulheres em carreiras STEM. A gente vê muitas empresas implantando hoje programas de mentoria feminina, programa de mentoria racial, programa de mentoria voltado para questões do público LGBTQIAPN+. Mas pouquíssimas são as empresas que estão com programas de mentoria voltados para mulheres com deficiência. E ser mulher com deficiência não quer dizer que a gente enfrenta as mesmas questões. Tem as questões extras que têm que ser levadas em consideração. Além disso, a questão do monitoramento e transparência desses dados, só a partir da gente entender como que esse universo está acontecendo, é que a gente consegue melhorar a rota desse trabalho que a gente está fazendo e propor ações cada vez mais assertivas. Então, a gente tem que ser, sim, painéis transparentes em que a gente veja não só o cumprimento de uma cota legal, mas como é que está o desenvolvimento da carreira dessa mulher com deficiência, como é que a gente vê a remuneração dessas mulheres com deficiência na carreira STEM. Será que essa cientista com deficiência está ganhando a mesma coisa que o homem cientista com deficiência? Ou o homem cientista sem deficiência? Então, a gente tem que acompanhar também esses quadros relacionados à remuneração também, além da gente acompanhar todos esses indicadores quando a gente faz esses recortes específicos de gênero e deficiência, e a gente não pode colocar outras pimentas nessa discussão, como gênero, deficiência, raça, orientação sexual, porque cada vez mais esses números vão diminuindo, que a gente sabe, mas isso só vai funcionar se a gente trabalhar a questão da cultura organizacional e da sensibilização. Então, não é só criar grupos de mentoria e desenvolvimento de carreira para mulheres com deficiência, mas a gente tem que trabalhar a liderança.
como as nossas já colegas que falaram hoje, né? A Melina mesmo falou. Se a gente não trabalha a liderança, se a gente não trabalha a cabeça dessas pessoas que estão nessas posições hoje de poder, eu não vou conseguir criar espaços para que essas mulheres com deficiência façam ascensão na carreira. Então, treinamento para a mulher com deficiência é importante, em termos de desenvolver esses talentos para ocupar posições de liderança, mas também é importante eu trabalhar essas lideranças que hoje já estão no poder, para elas entenderem quanto que esse universo está modificando e que a gente tem que trabalhar o conceito de equidade, que é de fato dar oportunidades para todas as pessoas. Nisso também só funciona muito quando a gente começa a trabalhar as redes de afinidades, os apoiadores, né? Cada empresa costuma ter aí um nome diferente, porque é aquela máxima, né? A gente não faz esse jogo sozinha. A gente precisa dos nossos parceiros, das nossas parceiras, de toda essa rede de apoio para a gente conseguir mudar a cultura de uma empresa, de uma instituição. Então, esse trabalho de sensibilização, ele é extremamente importante. Eu deixo aqui meu contato para vocês, assim, estou muito feliz de estar aqui nessa conferência, que é de uma discussão tão importante e tão potente e tão bem pouco falada, e eu fico muito contente de ter recebido o convite para falar especificamente desse recorte de mulheres com deficiência, que é um público que está muito ainda na invisibilidade. A pauta hoje está muito forte de gênero, de raça, de orientação sexual, mas deficiência está sendo escondida no armáriozinho, deixada para depois, como se isso não importasse. Isso importa muito, né? Os números aí do último censo do IBGE demonstram quantos milhões de pessoas com deficiência a gente tem no Brasil. Então, não é um grupo pequeno, né? Não dá para a gente falar de minoria de milhões. Então, quem quiser aí continuar essas discussões, eu deixo aqui meu LinkedIn, porque é um arcabouço muito grande para a gente conversar, mas eu estou aqui à disposição de vocês. Obrigada aí pelo convite. Oi, Thaís. Gente, o painel com a Thaís também, eu estava, antes de ter o painel com ela, a gente fez uma conversa, né? E eu falei, caramba, eu saí depois de uma aula, sabe? E é assim que traz essa visão, né? A Thaís apresentou agora, eu acho que ela deu uma aula, assim, para todas nós que estamos aqui assistindo. Muito obrigada, Thaís. Suas falas são muito, assim, potentes, sabe? E aí você também trouxe várias dicas e eu também estava ali absorvendo várias coisas que você está falando, porque eu também acabo aprendendo com você. E agora a gente vai abrir para perguntas. Vocês que são o público, vocês têm 1 minuto para fazer a pergunta e as painelistas terão 3 minutos para responder. E é só levantar a mão, tá, gente? Tem algumas mensagens do chat, mas não são muitas perguntas, são mais colocações, mas aqui a gente já tem algumas mãos levantadas. Eu vou abrir o microfone. Carol, você vai abrir o microfone aí? Isso, você fala. Eu posso seguir a ordem? Você. Pode seguir a ordem. Posso seguir, Pode seguir a então. ordem. Tá bom. Gleice Germano, é a primeira. Quer abrir o microfone para perguntar, Gleice? Abriu. Vocês estão me escutando? Te escutando, é bom a gente te ver também, né? Eu liberei a câmera também, pode abrir. Vou abrir. Bom dia. Muito obrigada pela aula que vocês fizeram. Foi uma discussão super importante. O que eu queria perguntar é as possíveis sobre a questão da permanência, sabe? Que muito se fala sobre colocar essas pessoas dentro desses espaços, mas não se discute tanto como que a gente quais as políticas públicas possíveis ou institucionais, né, de se ter para se manter essas pessoas lá, porque poucos chegam, mas muitos também, quando chegam, muitos adoecem por estarem nesses lugares, porque o ambiente não está preparado para receber essas pessoas. No caso da Thaís, é muito mais visível, porque no caso de uma pessoa com deficiência, ela não tem, ela até colocou, né? Ela não tem infraestrutura, né? Para estar naquele lugar, né? Um laboratório não está adaptado, então é uma coisa um pouco mais visível
que é importante se consertar. Mas no caso de, por exemplo, uma dissidência Subjetividade? de raça, uma dissidência de raça, de gênero, de sexualidade, isso também é importante, porque porque esses lugares não estão adaptados para receber essas pessoas, né? E aí tem muito racismo recreativo, a gente escuta muita coisa, e aí eu queria ouvir de vocês as possíveis coisas que se tem alguma coisa já sendo implementada, ou nos lugares que vocês estão, ou se vocês pensam, o que vocês pensam sobre isso, de discussão, enfim. É isso. Obrigada, de novo. Obrigada, Gleice, pela sua pergunta. Todas entenderam a pergunta da Gleice? É mais nesse sentido de pensar em políticas públicas de permanência, né, nos espaços. Então, eu vou dar a primeira palavra. Vou botar em ordem alfabética, porque eu acho que todo mundo dá para falar um pouco. Janaína, você pode começar primeiro, responder a Gleice, por favor? Olha, em termos de políticas públicas para LGBT, a gente tem aquelas políticas do convívio de cidadania, né? LGBTfobia, agora equiparado a crime, né? Equiparado ao racismo. Mas políticas institucionais, é isso, vai depender da instituição. Então, o que a instituição tem para oferecer em cada caso? E eu te adianto que quase nada. A instituição que tem é muito difícil de você, porque como é que você vai dizer? É isso, né? Se a gente fala de mulheres que são assediadas sexualmente e que os assediadores continuam trabalhando, apesar de provas contundentes, imagina o que é você dizer, ele fez um comentário que foi LGBTfóbico, ela não me colocou no grupo de trabalho dela, porque eu sou lésbica, porque eu sou bi, porque seja lá o que for, entendeu? É muito difícil, é muito difícil. Então, assim, infelizmente, a resposta que eu tenho para dar não é muito animadora, né? As políticas públicas que se tem. Eu gosto de pensar que a gente tem que investir nisso, no letramento, na educação, perdão, para evitar que aconteça. Porque no momento, quando acontece, o que a gente tem de políticas públicas e de como resolver isso, são recursos muito parcos e depende muito de quem recebe o que você fala, de quem te acolhe, como te acolhe. Muito difícil. Tá bom, Janaína, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Kéter. Bom, Grace, os 2 últimos anos a maior pesquisa foi essa, tá? Onde estão essas políticas de permanência? Não tem mesmo, conforme a Janaína falou, é institucional, cada instituição faz a sua. Mas foi assim que começou a lei de cotas, era institucional. Cada instituição fazia a sua e virou uma política pública. Por isso a importância de um debate como esse de hoje, por isso a importância de conferências de políticas públicas. Cada um traz uma ideia, cada instituição faz a sua, acaba virando uma política nacional. E assim, trazer um questionamento aqui em cima da sua fala. Quem são os nossos gestores hoje? Será que eles estão realmente preocupados em fazer essa permanência? Então, assim, normalmente chega um pé na porta, igual estou vendo que a Janaína é uma dessas, eu sou uma dessas, a gente está no nosso espaço, a gente questiona. Então, assim, às vezes a gente paga um preço por questionar, mas a gente vai lá e questiona porque a gente quer melhorar para outras pessoas. E aí eu só queria complementar a fala da Thaís. Os grupos se unem para fazer mentoria, fazer mudança, incluindo os grupos que a gente sabe que estão minorizados. Então, quando a gente fala de mulheres pretas, a gente inclui as mulheres com deficiência, a gente inclui as mulheres homossexuais, porque a gente quer fazer essa política de permanência acontecer para quem a gente está entendendo que está sofrendo. É isso. Obrigada, Kéter. Deixa eu só fazer um comentário em cima do que a Catherine falou, desculpa interromper, mas só para não perder o raciocínio.
O que a Catherine falou de que os grupos começam a partir daí e vão para políticas públicas, isso a gente tem um exemplo muito, muito, muito forte com o grupo do Parenting Science. Existem vários grupos ativos de maternidade em academia e na indústria que conseguiram agora aumento de tempo para mestrado, para doutorado. Isso começou em cada instituição e depois foi ampliando para agências de fomento, para universidades, para tempo de graduação nas universidades. Então, isso realmente é muito importante. Não é porque, quando eu falei que não tem, realmente não tem. Mas não é no tipo, ai, que pena, não tem, não vamos fazer nada. Né? Não tem, mas vamos sim, vamos buscar. Acho que a Thaís falou bastante sobre isso, né? De você estar em rede, de você estar em grupos, para que você possa fazer isso, começar do pequeno e ir para o grande. Que é a proposta dos WIN, né? Por isso que a gente tem capítulos regionais. Começar dentro dos capítulos regionais para um movimento global. Muito obrigada, Janaína. Obrigada, Catherine. A próxima é a Melina. Bueno, yo compartirles también los aportes que venimos también haciendo desde WIN y desde las dos publicaciones que les mencioné en la presentación. Por un lado, el esfuerzo de la Nuclear Energy Agency, de la NEA, en relación a justamente visibilizar que los distintos, digamos, estrategias escalonadas en el sentido de, bueno, atraer, pero después también cómo mantener a las mujeres. Y siempre estos esfuerzos están focalizados específicamente en el colectivo de mujeres, ¿no? Aquí, en particular, en la región, lo que somos potencia, todas las estrategias que les mencioné antes apuntan justamente a las instituciones, a qué estrategias pueden implementar las instituciones. Y una de ellas justamente está de visibilizar a las mujeres que forman parte del sector y sus conocimientos, sus capacidades. Se pueden dar a partir de la participación en lo que llamamos nuestros grupos de conocimientos de WIN Global, Knowledge Group. Justamente ahora estamos transicionando en el sentido de que van a tener un nuevo nombre. Esto es les comento también porque anteriormente se llamaban Groups of Expertise y en la práctica hemos visto que puede ser un poco desalentador para algunas mujeres, también teniendo en cuenta el síndrome del impostor, ¿no? De no sentirse demasiado expertas para formar parte de estos grupos. Y justamente estos grupos lo que buscan visibilizar es los saberes particulares de las mujeres, respondiendo a digamos, a este mito, ¿no? De que no existen mujeres con experiencia o expertise, ser especialistas en ciertas áreas del sector nuclear. Sí existen y tienen sus conocimientos y sus herramientas para compartir y para enriquecer, ¿no? Los saberes de todo el sector nuclear. Es algo muy puntual que, digamos, que sirve en esto también de generar redes. Yo creo que otra de las iniciativas que pueden ver en este documento Somos Potencia importantes es asegurar esos justamente espacios seguros dentro de las instituciones, porque no es lo mismo poder enfrentar ciertas situaciones si contamos con el respaldo, justamente el aval de un colectivo, ¿no? No estar, digamos, no enfrentarnos a estas situaciones de manera individual. Y después, instancias de sensibilización constantes, creo que eso también ha sido una herramienta. Hay casos concretos que es muy positiva y que, de nuevo, no es una cuestión solo de mujeres, ¿no? Sino de todos los colectivos y de específicamente buscar cómo sensibilizar para que los distintos grupos también estén abiertos a escuchar y a ser parte del cambio, ¿no?
Bueno, y ahí paro para no extenderme más de los 3 Muchas minutos. gracias, Gracias. meninas. Eu vou passar a palavra agora para a Thaís. Gleice, a resposta, infelizmente, é não, não temos. Então, hoje, a gente não tem políticas públicas específicas que garantam a ascensão e desenvolvimento de mulheres com deficiência em suas carreiras, nem STEM, nem nenhuma outra. As políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência hoje falam da entrada no mercado de trabalho, basicamente a lei de cotas e algumas outras, e ainda estão muito focadas em acessibilidade, prover a acessibilidade mínima para que essas pessoas consigam trabalhar e estar nesses espaços exercendo sua autonomia e de forma segura. Então, hoje, o Brasil tem mais de 140 legislações, aí falando entre normas, decretos e leis, mas a grande maioria ainda voltadas para a temática de acessibilidade e aquelas iniciais de inclusão, mas não tem nenhuma específica falando sobre desenvolvimento de carreira e ascensão na carreira. Não tem, não existe no Brasil. Ainda está numa discussão muito anterior, que eu falo até que é uma discussão triste que ainda seja necessária, porque eu vejo ela meio em tom sépia. Eu ainda em 2025 tenho que ficar discutindo barra e ramp, pelo amor de Deus, né, gente? Já deu, né? Já deu de eu ter que ficar brigando para ter barra em banheiro e rampa de acesso. Isso para mim não era mais para a gente estar discutindo a dimensão arquitetônica da acessibilidade. A gente está falando da programática, da atitudinal, da metodológica, e não ficar por 30 anos discutindo barra em banheiro e rampa. Isso para mim, mas enfim, ainda se faz necessário. Ainda está agarrado nisso, que é muito triste. Então, não avança para as outras dimensões da acessibilidade que a gente deveria estar discutindo. E só complementando ali o que a Catherine falou, assim, eu sei que as questões das mulheres com deficiência são discutidas no grupo de gênero, no grupo racial, no grupo LGBTQIA+, mas assim como as pessoas quiseram os seus grupos específicos, porque tem pautas específicas. Então, por exemplo, a mulher negra tinha suas discussões dentro do grupo de mulheres, mas ainda assim se criou um grupo de discussão à parte, porque tem desafios extras que precisam serem dedicados. Então, por mais que a gente tenha interseccionalidade, a gente tem que em algum momento separar essas discussões para ter o aprofundamento da pauta. Senão a gente fica muito na superfície. Fica eternamente no gasoso e no etéreo, assim como, por exemplo, já tem instituições que fazem uma prática super bacana. Tem um grupo de afinidade de pessoas com deficiência e tem um grupo de afinidade de pessoas com neurodivergência, porque é um outro arcabouço de desafios a serem discutidos, né? Então, por mais que a gente esteja junto, a gente fale, mas a gente não pega a profundidade que esses grupos vivenciam. Então, por isso a importância da gente lutar, sim, por grupos específicos de discussões para que a gente consiga ter o aprofundamento adequado. Meninas, muito obrigada, Thaís. A gente já chegou no horário da gente, já vai começar uma outra mesa. Então, eu agradeço a vocês, né? Este painel é uma convocação para a equidade de gênero, diversidade étnico-racial, sexualidade e acessibilidade. Seja reconhecida como pilar das políticas públicas de equidade e desenvolvimento sustentável. Eu agradeço também, e toda a organização, as painelistas presentes, a UIN Global, a UINCA, a Petrobras, a INB, por ter cedido essas mulheres para estarem participando aqui nesse momento. Agradeço também a participação da Janaína, da Melina, da Catherine, da Thaís, e sigam na conferência da UIN Brasil, a Conferência Livre. Agora, em seguida, a gente já vai falar às 10h30, nós já estamos 10h35, a gente vai dar continuidade ao próximo painel com a moderadora Gleice, que é sobre energia nuclear, desenvolvimento sustentável, impactos socioambientais e justiça de gênero. Muito obrigada, meninas. Gleice, Obrigada a fala é toda sua agora. Obrigada. Bem, dando prosseguimento bom dia a todos, todas e todos presentes, dando prosseguimento ao nosso evento, que está maravilhoso. Eu me chamo Gleice Germano, eu sou uma mulher negra, de pele clara, lábios grossos, nariz largo, cabelos crespos na altura mais ou menos do pescoço.
e tenho uma presilha no cabelo. Eu tô com uma camisa laranja com estampada, né? Com umas folhas. Eu falo da Bahia, mais precisamente do Recôncavo Baiano. Agora, para dar início ao painel de energia nuclear e desenvolvimento sustentável, impactos socioambientais e justiça de gênero, que faz parte da WIM Brasil Conferência Livre, etapa preparatória para a Conferência Nacional de Políticas para Mulheres. Nesse espaço, vamos propor reflexão crítica sobre os avanços tecnológicos proporcionados pelas tecnologias nucleares e sua interface com o meio ambiente, com ênfase nos impactos socioambientais e comunidades fronteiriças, analisadas sob a perspectiva de gênero. Para iniciar esse painel, eu peço, por favor, que cada painelista faça sua autodescrição e dica de qual cidade estão falando, começando pela Ana Beatriz Santos Julião, que é especialista em gestão empresarial, e assistente de responsabilidade socioambiental. Ela faz um monte de coisa, idealizadora de programas e comunidades idealizadora do programa STEM, Menina na Nuclear, Quilombos, e membro do GT de Direitos Humanos no setor elétrico e energético do Pacto Global da ONU pela Eletronuclear. Obrigada, Ana Beatriz, por aceitar o convite de participar do nosso evento. Bom dia a todas as pessoas presentes. Vocês me escutam bem? Tá tudo certo com o som? Beleza. Como já anunciado pela Gleice, eu sou Ana Beatriz Julião, uma mulher negra não retinta, eu tenho 50 anos, eu estou usando tranças nagôs na cabeça, que são essas tranças que parecem um desenho no couro cabeludo, elas estão amarradas no rabo de cavalo, e descem, fazendo aqui um alongamento, uma mistura do meu cabelo na cor castanha escura, com o louro mel. Eu tenho o rosto redondo, os olhos pequenos, na cor castanho escuro, tenho os lábios grossos, nariz grossos, largo. Estou usando um brinco quadrado, prata, e uso uma camisa branca. Estou falando aqui do Rio de Janeiro. A próxima convidada é a Gabriela de Sales Costa Nascimento, que é bacharel em Relações Internacionais, assistente de Relações Institucionais na Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares, a ABDA. Obrigada, Gabriela Sales, por aceitar o nosso convite de participar do nosso evento. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes. Meu nome é Gabriela Sales, eu sou uma mulher cis e branca, de 25 anos. Eu tenho cabelo ondulado e preto abaixo do ombro, eu tenho olhos pequenos também meio escuros. Eu estou usando óculos redondo marrom e um headset e uma blusa preta. E eu falo de Niterói, no Rio de Janeiro. Obrigada. Perfeito. Para compor a nossa mesa, temos também a Sueli Ivone Borrelli, que é doutora em Tecnologia Nuclear na USP, pesquisadora do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM-SENEM. Obrigada, professora doutora Sueli, por participar do nosso evento. Não estou ouvindo. Agora? Professora Sueli, a gente não te escuta. Então, a senhora pode desligar o fone e ligar novamente? Agora sim, agora foi. Agora sim. Tá me ouvindo? Eita. Sim? Não tô escutando. Tá, agora sim, a gente se escuta. Não, mas dá para ouvir já, Gleice. Então, eu sou uma mulher branca, tenho 67 anos,
trabalho muito com poluição, uma mulher cis e não